Olá, amigos e seguidores do canal, bem-vindos. Aqui Vitor Machado do canal Vitor Man, Literatura Fantástica e de Terror. Bem-vindos a todos novos e já antigos amigos aqui da comunidade. Hoje é sábado, 14 de junho, e nós vamos já para a segunda narrativa do projeto Lovecraft 3.0. Para quem não sabe, né, quem é novo por aqui, nós, há uns anos atrás, começamos a narrar e concluímos a narrar toda a obra do grande mestre H.P. Lovecraft. Está aqui a playlist. Uma vez esgotadas as obras solo do mestre, nós então passamos para o que eu chamei de Projeto Lovecraft 2.0, que veio a ser, né, já concluímos também, toda a obra poética do Lovecraft, alternando com obras do Círculo Lovecraft, autores outros que gravitavam em torno do mestre, e obras do Lovecraft escritas em parceria com outros autores. Esse foi o formato do projeto 2.0. Esgotado mais esse projeto, nós então consultamos a comunidade aqui por meio de uma enquete, e acabamos chegando ao seguinte formato, que estreou na semana passada, no dia 7, e hoje já vai para sua segunda postagem. Que formato é esse? Nós iremos alternando obras do mito Cthulhu, tanto o mito Cthulhu clássico, quanto o mito Cthulhu, o chamado novo mito Cthulhu. Obras baseadas no mito Cthulhu, porém de autores mais modernos. Então a gente vai focar nisso. Foi a opção que ganhou na enquete. Mas iremos intercalando obras que não versam sobre o mito de Cthulhu, mas que são de autores do Círculo Lovecraft, que foi a segunda opção na enquete. Então, semana passada, nós narramos aquele conto muito interessante. Quem não assistiu, corre lá para assistir, o conto de Satã Prazeiros, do Clark Ashton Smith. E hoje eu escolhi um dos autores preferidos da galera aqui do Círculo Lovecraft e vamos dar sequência no projeto. E na nossa navegada na obra desse grande escritor. Quem é ele? Robert E. Howard, um dos preferidos por vocês. Vocês sabem que a obra do Robert E. Howard, ele era um emérito criador de personagens, né? E ele então era um cara também muito inquieto. Esses e muitos outros detalhes da vida e obra dele vocês podem consultar na playlist Howard, que está aqui também. Tem muitos contos dele, né, que nós já narramos aqui. Mas o Howard, ele era um escritor assim, não só muito talentoso, como também um emérito criador de personagens. Então ele criou mais montes de personagens. Então, Salomon Kane, o puritano, o último rei dos Pictos, o MacMorn, o rei da Atlântida, lá o Cole, o Conan, o bárbaro, o mais famoso entre todos esses personagens, o detetive, uma espécie de detetive noir, o Harrison. Todos esses personagens a gente vem narrando, existem playlists próprias deles, de cada personagem desses, pouco a pouco, sempre que a gente volta ao Howard, eu escolho um desses personagens e narro mais uma aventura desse personagem específico. Para hoje, para compor aqui o nosso projeto 3.0, representando um autor do Círculo Lovecraft, eu escolhi o personagem do Howard que a gente já está há algum tempo sem narrar, para a gente estar sempre atualizando, né? E escolhi Conan. Nós já narramos 2 aventuras de Conan o Bárbaro, estão aqui na playlist Conan, e hoje eu vou para uma terceira. Vocês também sabem que a gente tem por hábito aqui atender a pedidos da galera.
E esse conto, não só a figura do Conan, muito popular, muito querida, assim como do próprio autor, é muito requisitado aqui, tem sempre muito pedido, narre mais Howard, narre mais Conan. Eu vou aproveitar também, ao escolher o Howard para hoje, sábado Lovecraft, e escolher o personagem Conan, eu também estou atendendo a pedidos, porque esse conto de hoje, ele é cronologicamente não em termos de publicação, cronologicamente em termos da trajetória do personagem, né? Ele é o segundo conto, o primeiríssimo, cronologicamente falando, nós narramos antes, né? E agora o segundo é este, A Torre do Elefante. Então ele é um conto muito pedido aqui, ele é o segundo conto dessa saga de Conan o Bárbaro, e os críticos literários costumam afirmar que esse é possivelmente o melhor conto de Conan. E realmente é um conto muito bacana. Ele é muito bem acabado, ele tem toda aquela batida do Conan, né? E ele é um conto central daquele conceito espada e feitiçaria, que depois ficou clássico, né? O Sword and Sorcery. Esse espada e feitiçaria virou um subgênero dentro do pulp. E o que se considera, não é exatamente o primeiro, mas é o início desse subgênero aí, considerado dos melhores, das melhores obras. O Howard, dificilmente você tem um conto dele que você possa apontar algum defeito, né? Isso é bem difícil. Mas esse conto realmente ele é bem redondinho, muito bem acabado e tem todos os elementos que o Sword and Sorcery costuma ter. O Sword and Fantasy, os nomes variam para esse subgênero. Ele tem lá o aventureiro, o bárbaro, ele só não tem um elemento que quase sempre as histórias do Conan tem, aquela mulher linda e sedutora, papapá. Isso nesse conto não tem nada parecido, né? De jeito nenhum. Mas fora esse detalhe, ele tem o antagonista do Conan, que acaba sendo sempre rifado. Tem também, quase sempre tem, o guerreiro que se alia ao Conan. Às vezes é rifado também, mas estão lá os magos, daí o Sorcery, do Sword and Sorcery, os magos malignos, aqueles lugares incríveis e tal, tesouros. Isso tudo está aí, nesse conto A Torre do Elefante, e não é à toa que ele é considerado dos melhores. Realmente, para quem gosta de pulp e para quem gosta de espada e feitiçaria, é um prato cheio. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito de A Torre do Elefante. Esse conto foi escrito em 1933, ele está dividido em 3 capítulos, apesar de que originalmente esse conto foi escrito em uma tacada só, não tem essa divisão por capítulos, né? Ela foi criada assim por questões editoriais, né? Ela foi transformada em uma narrativa com 3 capítulos por questões editoriais, mas ela normalmente é um conto só, até porque não é um conto assim tão grande, né? Não é um conto curto, é um conto de tamanho médio, né? Mas era isso que eu tinha para vocês hoje, nesse 14 de junho, sábado, Lovecraft, dando andamento ao nosso projeto 3.0. Lembrando, quarta-feira que vem, terceiro episódio, terceira postagem do romance Os Três Impostores, que vocês não podem perder. Arthur Marne, isso é na quarta-feira que vem, no dia 18, né? 18 de junho. Era isso por hoje. Era isso por hoje. Eu já ia me esquecendo de fazer os pedidinhos, mas nem precisa, né? Mas é bom. Os pedidos são os de sempre, estão aqui nas imagens, né?
O primeiro e mais simples dele para vocês apoiarem o canal é já dar o like agora, antes até de ouvir o conto. Tem também, não esquecer, ao final, o hype também é muito importante. Os comentários, que é o que torna isso aqui muito divertido para mim. Eu respondo todo e qualquer comentário que é feito. Os compartilhamentos para ajudar a aumentar a nossa comunidade. E demais, entrar para membro, quem puder. Se inscrever, nem se fala, quem está aqui me ouvindo e não é inscrito, vamos se inscrever. Era isso então, vamos lá diretamente ao conto. Abraço a todo mundo, saudações e divirtam-se com Conan o Bárbaro, em A Torre do Elefante, 1933, publicado na Weird Tales. A Torre do Elefante, uma aventura de Conan o Bárbaro, uma obra de Robert E. Howard, publicada originalmente em 1933 na revista Weird Tales. Capítulo 1. As tochas brilhavam sombriamente nas folias do Marreta, onde os ladrões do leste faziam um carnaval à noite. No Marreta, eles podiam se divertir e gritar à vontade, pois as pessoas honestas evitavam os bairros e os vigias, bem pagos com moedas manchadas, não interferiam em seu esporte. Ao longo das ruas tortuosas e sem pavimentação, com seus montes de lixo e poças de água, os bêbados cambaleavam, rugindo. O aço brilhava nas sombras, onde lobo atacava lobo, e da escuridão surgiam as gargalhadas estridentes das mulheres e os sons de brigas e lutas. A luz das tochas brilhava intensamente nas janelas quebradas e nas portas escancaradas, e dessas portas saíam cheiros fétidos de vinho e corpos suados, clamores de bebidas e punhos martelados em mesas ásperas, trechos de canções obscenas como um golpe no rosto. Em um desses antros, a alegria ecoava até o teto baixo manchado de fumaça, onde os malandros se reuniam em todos os estágios de trapos e farrapos. Ladrões de peles, sequestradores de olhares curiosos, ladrões de dedos rápidos, bravos arrogantes com suas mulheres, mulheres de voz estridente, vestidas com roupas de luxo. Os bandidos nativos eram o elemento dominante. Zamorianos de pele escura e olhos escuros, com punhais em suas cintas e astúcia em seus corações. Mas também havia lobos de meia dúzia de nações estrangeiras. Havia um gigantesco renegado hiperbóreo, taciturno, perigoso, com uma espada larga amarrada em sua grande estrutura magra, pois os homens usavam um aço abertamente no marreta. Havia um falsificador xemita, com seu nariz adunco e barba azul escura enrolada. Havia uma moça brituriana, de olhos ousados, sentada no joelho de um gunderlandês de cabelos castanhos, um soldado mercenário errante, um desertor de algum exército derrotado. E o malandro gordo e grosseiro, cujas piadas obscenas estavam causando todos os gritos de alegria, era um sequestrador profissional que veio da distante Cote para ensinar o roubo de mulheres aos zamorianos, que nasceram com mais conhecimento da arte do que ele jamais poderia alcançar. Esse homem parou em sua descrição dos encantos da vítima pretendida e enfiou o focinho em uma enorme caneca de cerveja espumante. Então, soprando a espuma de seus lábios gordos, ele disse: "Orbel, Deus de todos os ladrões, eu lhes mostrarei como roubar mulheres. Eu a levarei para a fronteira da Zâmbia antes do amanhecer, e haverá uma caravana esperando para recebê-la. 300 peças de prata, um conde de Ofir me prometeu por uma jovem e elegante brituniana da melhor classe. Levei semanas vagando pelas cidades fronteiriças como um mendigo, até encontrar uma que eu soubesse que seria adequada. E ela é uma bela bagagem." Ele deu um beijo babado no ar. "Conheço senhores em Shem que trocariam o segredo da Torre do Elefante por ela", disse ele, voltando à sua cerveja. Um toque na manga da túnica o fez virar a cabeça, fazendo uma careta diante da interrupção.
ele viu um jovem alto e bem constituído ao seu lado. Essa pessoa estava tão deslocada naquele antro quanto um lobo cinza entre os ratos sarmentos das sarjetas. Sua túnica barata não conseguia ocultar as linhas duras e irregulares de sua estrutura poderosa. Os ombros largos e pesados, o peito maciço, a cintura fina e os braços pesados. Sua pele era marrom devido ao sol do exterior, seus olhos azuis e fumegantes. Uma mecha de cabelos negros desgrenhados coroava sua testa larga. Em sua cinta pendia uma espada em uma bainha de couro desgastada. O Kotiano recuou involuntariamente, pois o homem não pertencia a nenhuma raça civilizada que ele conhecia. Você falou sobre a Torre do Elefante, disse o estranho, falando zamoriano com um sotaque estrangeiro. Já ouvi falar muito dessa torre. Qual é o seu segredo? A atitude do sujeito não parecia ameaçadora, e a coragem do Kotiano foi reforçada pela cerveja e pela evidente aprovação de seu público. Ele se encheu de autoimportância. O segredo da Torre do Elefante? Exclamou ele. Ora, qualquer tolo sabe que Yara, o sacerdote, mora lá com a grande joia que os homens chamam de coração de elefante. Esse é o segredo de sua magia. O bárbaro digeriu isso por um tempo. Eu vi essa torre, disse ele. Ela está situada em um grande jardim acima do nível da cidade, cercada por muros altos. Não vi nenhum guarda. Os muros seriam fáceis de escalar. Por que alguém não roubou essa joia secreta? O Kotiano ficou olhando de boca aberta para a simplicidade do outro, e em seguida explodiu em um rugido de zombaria ao qual os outros se juntaram. Preste atenção nesse pagão, ele berrou. Ele roubaria a joia de Yara. Ouça, amigo, disse ele, virando-se para o outro. Suponho que você seja algum tipo de bárbaro do norte. Sou um cimério, respondeu o forasteiro em um tom nada amigável. A resposta e a maneira como ela foi dada pouco significaram para o Kotiano. De um reino que ficava bem ao sul, nas fronteiras de Shem, ele conhecia apenas vagamente as raças do norte. Então, ouça e aprenda sabedoria, amigo, disse ele, apontando seu copo de bebida para o jovem desconcertado. Saiba que em Zamora, e mais especialmente nesta cidade, há mais ladrões ousados que em qualquer outro lugar do mundo, até mesmo em Kote. Se um homem mortal pudesse ter roubado a gema, tenha certeza de que ela já teria sido roubada há muito tempo. Você fala em escalar as muralhas, mas depois de escalá-las, rapidamente desejaria voltar. Não há guardas nos jardins à noite, por uma razão muito boa. Ou seja, não há guardas humanos. Mas na câmara de vigia, na parte inferior da torre, há homens armados. E mesmo que você passasse por aqueles que perambulam pelos jardins à noite, ainda assim teria de passar pelos soldados, pois a joia está guardada em algum lugar, lá na torre acima. Mas se um homem pode passar pelos jardins, argumentou o cimério, por que ele não poderia chegar à joia pela parte superior da torre e assim evitar os soldados? Novamente o Kotiano o encarou. Escutem, gritou ele zombando. O bárbaro é uma águia que voaria até a borda de joias da torre, que fica apenas 150 metros acima da terra, com os lados arredondados, mais lisos do que vidro polido. O cimério olhou para os lados envergonhado com o rugido de riso zombeteiro que saudou esse comentário. Ele não viu nenhuma graça especial nisso, e era muito novo na civilização para entender seus descorteses. Os homens civilizados são mais indelicados do que os selvagens, porque sabem que podem ser indelicados sem que seus crânios sejam quebrados, em geral. Ele estava desnorteado e envergonhado, e, sem dúvida, teria se afastado envergonhado, mas o Kotiano preferiu instigá-lo ainda mais. Venha, gritou ele. Diga a esses pobres coitados que são ladrões desde antes de você nascer, como você roubaria a gema? Sempre há um jeito.
se o desejo for acompanhado de coragem, respondeu o cimério irritado. O cotiano preferiu interpretar isso como uma ofensa pessoal. Seu rosto ficou roxo de raiva. O que foi? Rugiu ele. Você se atreve a nos dizer o que fazer e insinuar que somos covardes? Vá embora, saia da minha frente. E empurrou o cimério com violência. Você vai zombar de mim e depois colocar as mãos em mim? Resmungou o bárbaro com sua fúria acelerada. E ele devolveu o empurrão com um golpe de mão aberta que derrubou seu atormentador contra a mesa rudimentar. A cerveja respingou no lábio do valete e o cotiano rugiu de fúria, arrancando a espada. Cão pagão! Berrou ele. Vou arrancar seu coração por isso! O aço relampejou e a multidão se afastou do caminho. Em sua fuga, eles derrubaram a única vela e o salão ficou mergulhado na escuridão, interrompida pelo estrondo de bancos revirados, tamborilar de pés voando, gritos, juramentos de pessoas que caíam umas sobre as outras e um único grito estridente de agonia que cortou o barulho como uma faca. Quando uma vela foi reacendida, a maioria dos convidados havia saído pelas portas e janelas quebradas e os demais se amontoavam atrás de pilhas de barris de vinho e embaixo das mesas. O bárbaro havia desaparecido. O centro da sala estava deserto. Com exceção do corpo cortado do cotiano, o cimério, com o instinto infalível do bárbaro, havia matado seu homem na escuridão e na confusão. Capítulo 2. As luzes escuras e a folia da bebedeira se dissiparam atrás do cimério. Ele se desfez de sua túnica rasgada e caminhou pela noite nu, exceto por uma tanga e suas sandálias de tiras altas. Ele se movia com a suavidade de um grande tigre, com seus músculos de aço ondulando sob sua pele marrom. Ele havia entrado na parte da cidade reservada aos templos. Por todos os lados eles brilhavam à luz das estrelas, pilares de mármore nevado, cúpulas douradas e arcos prateados, santuários dos inúmeros deuses estranhos de Zamora. Ele não se preocupou com eles, pois sabia que a religião de Zamora, como todas as coisas de um povo civilizado e há muito tempo estabelecido, era intrincada e complexa e havia perdido a maior parte da essência pristina em um labirinto de fórmulas e rituais. Ele havia se agachado por horas nos pátios dos filósofos, ouvindo os argumentos de teólogos e professores, e saiu de lá em uma névoa de perplexidade, certo de apenas uma coisa, que todos eles estavam com a cabeça doendo. Seus deuses eram simples e compreensíveis. Crom era o chefe deles, e vivia em uma grande montanha, de onde enviava desgraças e morte. Era inútil invocar Crom, pois ele era um deus sombrio e selvagem e odiava os fracos. Mas ele dava a um homem coragem ao nascer e a vontade e a força para matar seus inimigos, o que, na mente do cimério, era tudo o que se esperava que um deus fizesse. Seus pés calçados com sandálias não faziam barulho no pavimento reluzente. Nenhum vigia passava, pois até mesmo os ladrões do marreta evitavam os templos, onde estranhas condenações eram conhecidas por cair sobre os infratores. À sua frente ele viu a Torre do Elefante, que se erguia contra o céu. Ele pensou, perguntando-se por que ela tinha esse nome. Ninguém parecia saber. Ele nunca tinha visto um elefante, mas sabia vagamente que era um animal monstruoso, com uma cauda tanto na frente quanto atrás. Um semita errante havia lhe contado isso, jurando que tinha visto esses animais aos milhares no país dos Hircanianos. Mas todos sabiam que os homens de Sem eram mentirosos. De qualquer forma, não havia elefantes em Zamora. O feixe cintilante da torre se erguia friamente entre as estrelas. Sob a luz do sol, ela brilhava de forma tão deslumbrante que poucos conseguiam suportar seu brilho, e os homens diziam que ela era feita de prata.
Era redonda, um cilindro fino e perfeito, com 150 metros de altura, e sua borda brilhava à luz das estrelas, com as grandes joias que a revestiam. A torre ficava entre as árvores exóticas ondulantes de um jardim elevado acima do nível geral da cidade. Um muro alto cercava esse jardim, e do lado de fora do muro havia um nível mais baixo, também cercado por um muro. Nenhuma luz brilhava. Parecia não haver janelas na torre, pelo menos não acima do nível do muro interno. Somente as pedras preciosas no alto brilhavam friamente à luz das estrelas. Os arbustos cresciam densamente do lado de fora da parede inferior ou externa. O cimério se aproximou e ficou ao lado da barreira, medindo-a com os olhos. Ela era alta, mas ele poderia pular e pegar a cobertura com os dedos. Depois seria uma brincadeira de criança se balançar para cima e passar por cima, e ele não duvidava que pudesse passar pela parede interna da mesma maneira. Mas hesitou ao pensar nos estranhos perigos que, segundo se dizia, o aguardavam lá dentro. Essas pessoas eram estranhas e misteriosas para ele. Não eram de sua espécie, nem mesmo do mesmo sangue dos britunianos, nemérios, scotianos e aquilonianos, mais ocidentais estes, cujos mistérios civilizados o haviam impressionado no passado. O povo de Zamora era muito antigo e, pelo que ele tinha visto deles, muito maligno. Ele pensou em Yara, o sumo sacerdote, que realizava estranhas condenações a partir dessa torre de joias, e os cabelos do cimério se arrepiaram quando ele se lembrou de uma história contada por um pajem bêbado da corte, como Yara riu na cara de um príncipe hostil e ergueu uma joia brilhante e maligna diante dele, e como os raios dispararam de forma ofuscante daquela joia profana, envolvendo o príncipe, que gritou e caiu, encolhendo-se e transformando-se em um caroço murcho e enegrecido, que se transformou em uma aranha negra que corria loucamente pela câmara até que Yara colocou o calcanhar sobre ela. Yara não saía com frequência de sua torre de magia, mas sempre para causar o mal a algum homem ou nação. O rei de Zamora o temia mais que temia a morte, e se mantinha bêbado o tempo todo, porque esse medo era maior do que ele poderia suportar sóbrio. Yara era muito velho, séculos de idade, diziam os homens, e acrescentavam que ele viveria para sempre por causa da magia da sua gema, que os homens chamavam de coração do elefante, não por outra razão que não fosse o fato de chamarem seu castelo de Torre do Elefante. O cimério, absorto nesses pensamentos, se encolheu rapidamente contra a parede. Dentro do jardim, alguém estava passando, caminhando a passos largos. O ouvinte ouviu o tilintar do aço. Afinal, um guarda andava por aqueles jardins. O cimério esperou, esperando ouvi-lo passar novamente na próxima ronda, mas o silêncio pairava sobre os misteriosos jardins. Por fim, a curiosidade o dominou. Saltando com leveza, ele se agarrou à parede e subiu até o topo com um braço. Deitado no amplo parapeito, ele olhou para baixo, para o amplo espaço entre as paredes. Nenhum arbusto crescia perto dele, embora ele tenha visto alguns arbustos cuidadosamente aparados perto da parede interna. A luz das estrelas caía sobre a grama uniforme e, em algum lugar, uma fonte tilintava. O cimério se abaixou cautelosamente na parte interna e desembainhou sua espada, olhando ao redor. Ele foi sacudido pelo nervosismo dos selvagens por estar assim desprotegido sob a luz nua das estrelas, e se moveu levemente ao redor da curva da parede, abraçando sua sombra até chegar ao arbusto que havia notado. Em seguida, correu rapidamente em direção a ele, agachando-se e quase tropeçando em uma forma que estava amassada perto das bordas dos arbustos. Uma rápida olhada para a direita e para a esquerda mostrou que não havia nenhum inimigo à vista, e ele se abaixou para investigar. Seus olhos aguçados, mesmo sob a fraca luz das estrelas, mostraram-lhe um homem robusto, com a armadura prateada e o capacete com crista da guarda real zamoriana.
Um escudo e uma lança estavam perto dele, e bastou um instante de exame para mostrar que ele havia sido estrangulado. O bárbaro olhou em volta, inquieto. Ele sabia que aquele homem devia ser o guarda que ele tinha ouvido passar por seu esconderijo junto à muralha. Apenas um curto período de tempo havia se passado, mas nesse intervalo, mãos sem nome haviam saído da escuridão e sufocado a vida do soldado. Esforçando os olhos na escuridão, ele viu um indício de movimento entre os arbustos perto do muro. Ele foi até lá, segurando sua espada. Ele não fazia mais barulho do que uma pantera se esgueirando pela noite, mas o homem que ele estava perseguindo o ouviu. O cimério teve um vislumbre de um enorme corpo perto da muralha, sentindo alívio por ser, pelo menos, humano. Então o sujeito se virou rapidamente com um suspiro que soou como pânico. Fez o primeiro movimento de um mergulho para a frente, com as mãos agarradas, depois recuou quando a lâmina do cimério capturou a luz das estrelas. Por um instante tenso, nenhum dos dois falou, ficando prontos para qualquer coisa. Você não é um soldado, sibilou o estranho por fim. Você é um ladrão como eu. E quem é você? Perguntou o cimério em um sussurro desconfiado. Taurus de Nemédia. O cimério baixou a espada. Já ouvi falar de você. Os homens o chamam de príncipe dos ladrões. Uma risada baixa o respondeu. Taurus era tão alto quanto o cimério e mais pesado. Era barrigudo e gordo, mas todos os seus movimentos denotavam um sutil magnetismo dinâmico que se refletia nos olhos afiados que brilhavam vitalmente, mesmo sob a luz das estrelas. Ele estava descalço e carregava um rolo do que parecia ser uma corda fina e forte, com nós em intervalos regulares. Quem é você? Ele sussurrou. Conan, um cimério, respondeu o outro. Vim procurar uma maneira de roubar a joia de Yara, que os homens chamam de coração de elefante. Conan sentiu a grande barriga do homem se sacudindo em uma gargalhada, mas não era de escárnio. Urbel, deus dos ladrões, sibilou Taurus. Eu achava que só eu tinha coragem de tentar essa caça ilegal. Esses amorianos se chamam de ladrões. Bah, Conan, gosto de sua coragem. Nunca compartilhei uma aventura com ninguém, mas por Bel, tentaremos isso juntos, se você estiver disposto. Então, você também está atrás da joia? O que mais? Tenho meus planos traçados há meses, mas acho que você agiu por impulso repentino, meu amigo. Você matou este soldado? É claro. Eu deslizei pelo muro quando ele estava do outro lado do jardim. Escondi-me nos arbustos. Ele me ouviu, ou pensou ter ouvido alguma coisa. Quando ele veio cavaleando, não foi difícil chegar por trás dele e, de repente, agarrar seu pescoço e sufocar sua vida de tolo. Ele era como a maioria dos homens, meio cego no escuro. Um bom ladrão deve ter olhos como os de um gato. Você cometeu um erro, disse Conan. Os olhos de Taurus brilharam com raiva. Eu? Um erro? É impossível. Você deveria ter arrastado o corpo para os arbustos. Disse o novato para o mestre da arte. Eles não trocarão a guarda até depois da meia-noite. Se alguém viesse procurá-lo agora e encontrasse seu corpo, fugiria imediatamente para Yara, gritando a notícia, e nos daria tempo para escapar. Se não o encontrassem, eles iriam bater nos arbustos e nos pegariam como ratos em uma armadilha. Você está certo, concordou Conan. Então, agora vamos lá. Estamos perdendo tempo com essa discussão maldita. Não há guardas no jardim interno. Guardas humanos, quero dizer. Embora haja sentinelas ainda mais mortais. Foi a presença delas que me deixou perplexo por tanto tempo. Mas finalmente descobri uma maneira de contorná-las. E os soldados na parte inferior da torre? O velho Yara mora nas câmaras acima. Por esse caminho chegaremos e partiremos, espero. Não se preocupe em me perguntar como. Eu preparei uma maneira.
Desceremos pelo topo da torre e estrangularemos o velho Yara antes que ele possa lançar algum de seus feitiços malditos sobre nós. Pelo menos tentaremos. É a chance de sermos transformados em uma aranha ou em um sapo, contra a riqueza e o poder do mundo. Todos os bons ladrões devem saber como correr riscos. Eu vou tão longe quanto qualquer homem, disse Conan, tirando as sandálias. Então me siga. E virando-se, Taurus deu um salto, agarrou-se à parede e se ergueu. A elasticidade do homem era incrível, considerando seu tamanho. Ele parecia quase deslizar sobre a borda da cobertura. Conan o seguiu e, deitados no topo largo, eles conversaram em sussurros cautelosos. Não vejo nenhuma luz, murmurou Conan. A parte inferior da torre parecia muito com a parte visível do lado de fora do jardim. Um cilindro perfeito e brilhante, sem aberturas aparentes. Há portas e janelas habilmente construídas, respondeu Taurus. Mas elas estão fechadas. Os soldados respiram o ar que vem de cima. O jardim era um vago conjunto de sombras, onde arbustos emplumados e árvores baixas ondulavam à luz das estrelas. A alma cautelosa de Conan sentiu a aura de ameaça que pairava sobre ele. Ele sentiu o brilho ardente de olhos invisíveis e sentiu um cheiro sutil que fez os pelos curtos de seu pescoço se arrepiarem instintivamente, como um cão de caça se arrepia ao sentir o cheiro de um inimigo antigo. Siga-me, sussurrou Taurus. Mantenha-se atrás de mim, pois você valoriza sua vida, não é? Tirando o que parecia ser um tubo de cobre de sua cinta, o Nemédio caiu levemente no gramado dentro da muralha. Conan estava logo atrás dele, com a espada pronta, mas Taurus o empurrou para trás, perto da parede, e não demonstrou nenhuma inclinação para avançar. Toda a sua atitude era de expectativa tensa, e seu olhar, como o de Conan, estava fixo na massa sombria de arbustos a alguns metros de distância. Esses arbustos estavam agitados, embora a brisa tivesse diminuído. Então, 2 grandes olhos brilharam das sombras ondulantes e atrás deles outras faíscas de fogo brilharam na escuridão. Leões, murmurou Conan. Sim, durante o dia eles são mantidos em cavernas subterrâneas abaixo da torre. É por isso que não há guardas nesse jardim. Conan contou os olhos rapidamente. 5 à vista, talvez mais nos arbustos. Eles vão atacar em um momento. Silêncio, sibilou Taurus, e ele se afastou da parede cautelosamente, como se estivesse pisando em lâminas, levantando o tubo fino. Estrondos baixos surgiram das sombras e os olhos flamejantes avançaram. Conan podia sentir as grandes mandíbulas carniceiras, as caudas com tufos açoitando os lados fulvos. O ar ficou tenso. O cimério empunhou sua espada, esperando o ataque e o irresistível arremesso de corpos gigantes. Então Taurus levou a boca do tubo aos lábios e soprou com força. Um longo jato de pó amarelado saiu da outra extremidade do tubo e se espalhou instantaneamente em uma espessa nuvem verde-amarelada que se instalou sobre os arbustos, apagando os olhos brilhantes. Taurus correu apressadamente de volta para a parede. Conan olhou sem entender. A nuvem espessa escondeu os arbustos e dela não saiu nenhum som. O que é esta névoa? Perguntou o cimério inquieto. Morte, sibilou o Nemédio. Se um vento surgir e soprar de volta para nós, devemos fugir pela muralha. Mas não, o vento está parado e agora está se dissipando. Espere até que ele desapareça completamente. Respirá-lo é a morte. Em pouco tempo, apenas fragmentos amarelados pairavam fantasmagoricamente no ar. Depois desapareceram, e Taurus fez sinal para que seu companheiro avançasse. Eles se aproximaram dos arbustos e Conan ofegou. Estendidas nas sombras estavam 5 grandes formas marrons, com o fogo de seus olhos sombrios apagado para sempre. Um cheiro adocicado e enjoativo permanecia na atmosfera. Eles morreram sem nenhum som, murmurou o cimério. Taurus, o que era aquele pó?
Era feito de lótus negro, cujas flores ondulam nas selvas perdidas de Kitai, onde apenas os sacerdotes de Yun, de crânio amarelo, habitam. Essas flores matam qualquer um que as cheire. Conan se ajoelhou ao lado das grandes formas, assegurando-se de que elas estavam, de fato, além do poder de causar dano. Ele balançou a cabeça. A magia das terras exóticas era misteriosa e terrível para os bárbaros do norte. Por que você não pode matar os soldados na torre da mesma forma? Perguntou ele. Porque essa era toda a pólvora que eu possuía. Obtê-la foi uma façanha que por si só foi suficiente para me tornar famoso entre os ladrões do mundo. Eu a roubei de uma caravana com destino a Estígia e a tirei em sua bolsa de tecido de ouro das garras da grande serpente que aguardava, sem acordá-la. Mas vamos, em nome de Bel, vamos desperdiçar a noite aqui em discussões? Eles deslizaram pelos arbustos até a base reluzente da torre e lá, com um movimento que exigia silêncio, Taurus desenrolou sua corda com nós, em uma das extremidades da qual havia um forte gancho de aço. Conan percebeu seu plano e não fez perguntas quando o Nemédio segurou a linha um pouco abaixo do gancho e começou a balançá-la em torno de sua cabeça. Conan encostou o ouvido na parede lisa e escutou, mas não conseguiu ouvir nada. Evidentemente, os soldados que estavam lá dentro não suspeitavam da presença de intrusos, que não haviam feito mais barulho do que o vento noturno soprando entre as árvores. Mas o bárbaro estava estranhamente nervoso. Talvez fosse o cheiro de leão que estava por toda parte. Taurus lançou a linha com um movimento suave e rasgante de seu poderoso braço. O anzol se curvou para cima e para dentro de uma maneira peculiar, difícil de descrever, e desapareceu sobre o aro de joias. Aparentemente ele foi fisgado com firmeza, pois um solavanco cauteloso e em seguida um puxão forte não resultaram em nenhum deslizamento ou cedência. Sorte no primeiro lançamento, murmurou Taurus. Foi o instinto selvagem de Conan que o fez girar de repente, pois a morte que estava sobre eles não emitia nenhum som. Um vislumbre fugaz mostrou ao cimério a forma gigantesca e marrom, erguendo-se contra as estrelas, elevando-se sobre ele para o golpe fatal. Nenhum homem civilizado poderia ter se movido tão rapidamente quanto o bárbaro. Sua espada brilhou friamente na luz das estrelas, com cada grama de coragem e força desesperada por trás dela. E o homem e a fera caíram juntos. Praguejando incoerentemente sob sua respiração, Taurus se curvou sobre a massa e viu os membros de seu companheiro se moverem enquanto ele se esforçava para se arrastar sob o grande peso que estava sobre ele. Uma olhada mostrou ao Nemédio assustado que o leão estava morto, com o crânio inclinado partido ao meio. Ele se agarrou à carcaça e, com sua ajuda, Conan a empurrou para o lado e se levantou, ainda segurando sua espada pingando. Você está machucado, homem, disse Taurus, ainda perplexo com a rapidez impressionante daquele episódio de toque e fuga. Não, por Kron, respondeu o bárbaro. Mas foi por pouco que eu não tive uma vida tão mansa, porque a maldita fera não rugiu quando atacou. Todas as coisas são estranhas nesse jardim, disse Taurus. Os leões atacam silenciosamente, assim como outras mortes. Mas vamos lá. Pouco barulho foi feito nessa matança, mas os soldados podem ter ouvido, se não estiverem dormindo ou bêbados. Essa fera estava em outra parte do jardim e escapou da morte das flores, mas certamente não há mais nenhum. Precisamos escalar essa corda. Não é preciso perguntar a um cimério se ele consegue. Se ela suportar meu peso, grunhiu Conan, limpando a espada na grama. Ela suportará 3 vezes o meu próprio peso, respondeu Taurus. Ela foi tecida com as tranças de mulheres mortas que tirei de seus túmulos à meia-noite e mergulhada no vinho mortal da árvore Upas para lhe dar força. Eu vou primeiro, então me siga de perto. O Nemédio agarrou a corda e, com um joelho dobrado sobre ela, iniciou a subida. Ele subiu como um gato, apesar da aparente falta de jeito de seu corpo. O cimério o seguiu.
A corda balançava e girava sobre si mesma, mas os alpinistas não foram impedidos. Ambos já haviam feito escaladas mais difíceis antes. A borda de joias brilhava bem acima deles, projetando-se da perpendicular da parede, de modo que a corda pendia talvez a 30 centímetros da lateral da torre. Um fato que facilitou muito a subida. Eles subiram silenciosamente, as luzes da cidade se espalhando cada vez mais à vista deles à medida que subiam. As estrelas acima deles cada vez mais ofuscadas pelo brilho das joias ao longo da borda. Agora, Taurus ergueu a mão e agarrou a própria borda, puxando-se para cima. Conan parou por um momento na borda, fascinado pelas grandes joias geladas cujos brilhos ofuscavam seus olhos. Diamantes, rubis, esmeraldas, safiras, turquesas, pedras da lua, incrustadas como estrelas na prata cintilante. À distância, seus diferentes brilhos pareciam se fundir em um brilho branco pulsante. Mas agora, de perto, eles brilhavam com 1 milhão de cores e luzes do arco-íris, hipnotizando-o com suas cintilações. Há uma fortuna fabulosa aqui, Taurus, ele sussurrou. Vamos, se conseguirmos o coração, essas e todas as outras coisas serão nossas. Conan escalou a borda cintilante. O nível do topo da torre estava a alguns metros abaixo da borda de pedras preciosas. Ela era plana, composta de alguma substância azul escura, cravejada de ouro que captava a luz das estrelas, de modo que o conjunto parecia uma ampla safira salpicada de pó de ouro brilhante. Do outro lado do ponto em que haviam entrado parecia haver uma espécie de câmara, construída sobre o teto. Era do mesmo material prateado que as paredes da torre, adornada com desenhos, trabalhados em pedras preciosas menores. Sua única porta era de ouro, com a superfície cortada em escamas e coberta de joias que brilhavam como gelo. Conan deu uma olhada no oceano pulsante de luzes que se estendia abaixo deles e depois olhou para Taurus. O Nemédio estava puxando e enrolando a porta. Ele mostrou a Conan onde o anzol havia sido fisgado. Uma fração de centímetro da ponta havia afundado sob uma grande joia reluzente no lado interno da borda. A sorte estava conosco novamente, ele murmurou. Seria de se esperar que nosso peso combinado tivesse arrancado aquela pedra. Siga-me. Os verdadeiros riscos da aventura começam agora. Estamos no covil da serpente e não sabemos onde ela está escondida. Como tigres perseguidores, eles se arrastaram pelo piso escuro e brilhante e pararam do lado de fora da porta cintilante. Com uma mão hábil e cautelosa, Taurus tentou abri-la. Ela cedeu sem resistência e os companheiros olharam para dentro. Por cima do ombro do Nemédio, Conan teve um vislumbre de uma câmara reluzente, cujas paredes, teto e piso estavam incrustados com grandes joias brancas que a iluminavam intensamente e pareciam ser sua única iluminação. Parecia estar vazia de vida. Antes de cortarmos nossa última retirada, sibilou Taurus, vá até a borda e olhe por todos os lados. Se vir algum soldado se movendo nos jardins ou qualquer coisa suspeita, volte e me avise. Eu o esperarei dentro desta câmara. Conan não viu muita razão nisso e uma leve suspeita de seu companheiro tocou sua alma cautelosa, mas ele fez o que Taurus pediu. Quando ele se afastou, o Nemédio entrou pela porta e a fechou atrás de si. Conan se arrastou pela borda da torre, retornando ao seu ponto de partida sem ter visto nenhum movimento suspeito no mar de folhas vagamente ondulantes lá embaixo. Ele se virou para a porta. De repente, de dentro da câmara, ouviu-se um grito estrangulado. O cimério deu um salto para a frente, eletrizado. A porta reluzente se abriu e Taurus ficou emoldurado na luz fria atrás dele. Ele se balançou e seus lábios se entreabriram, mas apenas um ruído seco saiu de sua garganta. Agarrando-se à porta dourada para se apoiar, ele se lançou para o telhado e depois caiu de cabeça, agarrado à garganta. A porta se abriu atrás dele.
Conan, agachado como uma pantera à espreita, não viu nada no cômodo atrás do Nemédio ferido, no breve instante em que a porta ficou parcialmente aberta. A não ser que não fosse um truque da luz que fez parecer que uma sombra se movia pelo piso reluzente. Nada seguiu Taurus até o telhado, e Conan se curvou sobre o homem. O Nemédio olhava para cima com olhos dilatados e vidrados, que de alguma forma guardavam uma terrível perplexidade. Suas mãos agarravam a garganta, seus lábios babavam e gorgolejavam. Então, de repente, ele se enrijeceu, e o Cimério, atônito, soube que ele estava morto. E ele sentiu que Taurus havia morrido sem saber que tipo de morte o havia atingido. Conan olhou perplexo para a enigmática porta dourada. Naquela sala vazia, com suas paredes de joias reluzentes, a morte havia chegado ao príncipe dos ladrões de forma tão rápida e misteriosa quanto a que ele havia causado aos leões nos jardins abaixo. Com cuidado, o bárbaro passou as mãos pelo corpo seminu do homem, procurando um ferimento, mas as únicas marcas de violência estavam entre os ombros, no alto, perto da base do pescoço de touro. 3 pequenas feridas que pareciam ter sido cravadas profundamente na carne e retiradas. As bordas dessas feridas eram pretas e um leve odor de putrefação era evidente. Dardos envenenados? Pensou Conan, mas nesse caso os projéteis ainda deveriam estar nas feridas. Com cautela ele se aproximou da porta dourada, abriu-a e olhou para dentro. A câmara estava vazia, banhada pelo brilho frio e pulsante das inúmeras joias. No centro do teto, ele observou ociosamente um desenho curioso. Um padrão preto de 8 lados, no centro do qual 4 gemas brilhavam com uma chama vermelha diferente do brilho branco das outras joias. Do outro lado da sala havia outra porta, como aquela em que ele estava, exceto pelo fato de não ter sido esculpida no padrão da escala. Foi por essa porta que a morte veio, e depois de ter derrubado sua vítima, ela se teria retirado pelo mesmo caminho? Fechando a porta atrás de si, o Cimério entrou na câmara. Seus pés descalços não faziam nenhum som no piso de cristal. Não havia cadeiras ou mesas na câmara, apenas 3 ou 4 sofás de seda, bordados com ouro e trabalhados em estranhos desenhos de serpentinas, e vários baús de mogno encadernados em prata. Algumas estavam fechadas com pesados cadeados de ouro. Outras estavam abertas, com as tampas esculpidas para trás, revelando pilhas de joias em um esplendor descuidado aos olhos atônitos do Cimério. Conan jurou baixinho. Naquela noite, ele já havia visto mais riquezas do que jamais imaginara que existissem em todo o mundo, e ficou tonto ao pensar no valor da joia que procurava. Ele estava no centro da sala agora, inclinado para a frente, com a cabeça voltada para fora, a espada avançada, quando novamente a morte o atingiu sem som. Uma sombra voadora que passou pelo piso reluzente foi seu único aviso, e seu salto lateral instintivo foi o que salvou sua vida. Ele teve um vislumbre de horror negro e peludo que passou por ele com um estrondo de presas espumantes, e algo espirrou em seu ombro nu, que queimou como gotas de fogo infernal líquido. Recuando com a espada erguida, ele viu o horror bater no chão, girar e correr em sua direção com uma velocidade assustadora. Uma aranha negra gigantesca como a que os homens veem apenas em pesadelos. Era tão grande quanto um porco, e suas 8 pernas grossas e peludas empurravam seu corpo ogro pelo chão a passos largos. Seus 4 olhos malignos brilhavam com uma inteligência horrível, e suas presas pingavam um veneno que Conan sabia, pela queimadura em seu ombro, onde apenas algumas gotas haviam espirrado quando a coisa atacou e errou, que era carregado de morte rápida. Esse era o assassino que havia caído de seu puleiro no meio do teto, em um fio de teia, sobre o pescoço do Nemédio.
Como eram tolos, não suspeitaram que as câmaras superiores fossem tão bem guardadas quanto as inferiores. Esses pensamentos passaram brevemente pela mente de Conan, enquanto um monstro corria. Ele deu um salto alto e o monstro passou por baixo dele, girou e atacou de volta. Dessa vez, ele se esquivou da investida com um salto lateral e revidou como um gato. Sua espada cortou uma das pernas peludas e, mais uma vez, ele mal se salvou quando a monstruosidade se desviou dele, com as presas estalando de forma diabólica. Mas a criatura não insistiu na perseguição. Virando-se, ela correu pelo piso de cristal e subiu a parede até o teto, onde se agachou por um instante, olhando para ele com seus olhos vermelhos diabólicos. Então, sem aviso prévio, ela se lançou pelo espaço, arrastando um fio de material viscoso e acinzentado. Conan deu um passo para trás para evitar o corpo que se lançava, e então se abaixou freneticamente, bem a tempo de escapar de ser apanhado pela corda de teia voadora. Ele percebeu a intenção do monstro e correu em direção à porta, mas o monstro foi mais rápido, e um fio pegajoso lançado sobre a porta o fez prisioneiro. Ele não se atreveu a tentar cortá-la com sua espada. Sabia que o material se agarraria à lâmina, e antes que pudesse soltá-lo, o demônio estaria cravando suas presas em suas costas. Começou então um jogo desesperado, em que a perspicácia e a rapidez do homem se confrontavam com a habilidade e a velocidade diabólicas da aranha gigante. Ela não mais se arrastava pelo chão em um ataque direto, ou balançava seu corpo no ar contra ele. Ela corria pelo teto e pelas paredes, tentando prendê-lo nos longos laços de teias cinzentas e pegajosas, que lançava com uma precisão diabólica. Esses fios eram grossos como cordas, e Conan sabia que, uma vez enrolados nele, sua força desesperada não seria suficiente para libertá-lo antes que o monstro o atacasse. A dança do demônio continuava por toda a câmara. Em total silêncio, exceto pela respiração rápida do homem, o ruído baixo de seus pés descalços no piso brilhante, o barulho das presas da monstruosidade. Os fios cinzentos estavam enrolados no chão, nas paredes, sobre os baús de joias e os sofás de seda, e pendurados em festões escuros no teto de joias. A agilidade dos olhos e dos músculos de Conan, como uma armadilha de aço, o manteve intacto, embora os laços pegajosos tivessem passado tão perto dele que arranharam sua pele nua. Ele sabia que nem sempre poderia evitá-los. Não só tinha que observar os fios que balançavam no teto, mas também manter os olhos no chão, para não tropeçar nas espirais que estavam ali. Mais cedo ou mais tarde, um laço de goma se contorceria sobre ele como uma piton, e então, enrolado como um casulo, ele ficaria à mercê do monstro. A aranha correu pelo chão da câmara, com a corda cinza balançando atrás dela. Conan deu um pulo alto, limpando um sofá com um giro rápido. O demônio correu para a parede e a corda, saltando do chão como uma coisa viva, chicoteou o tornozelo do cimério. Ele se segurou nas mãos ao cair, sacudindo freneticamente a teia que o prendia como um torno flexível ou a espiral de uma pita. O demônio peludo estava correndo pela parede para completar sua captura. Atingido pelo frenesi, Conan pegou um baú de joias e o arremessou com toda a sua força. Era um movimento que o monstro não estava esperando. Bem no meio das pernas negras que se ramificavam, o enorme míssil atingiu a parede com um estalo abafado e doentio. Sangue e lodo esverdeado respingaram, e a massa despedaçada caiu no chão, com o baú de gemas estourado. O corpo negro esmagado jazia em meio ao tumulto flamejante de joias que se espalhavam sobre ele. As pernas peludas se moviam sem rumo. Os olhos moribundos brilhavam vermelhos entre as joias cintilantes. Conan olhou em volta, mas nenhum outro horror apareceu, e ele começou a se livrar da teia. A substância se agarrou tenazmente ao seu tornozelo e às suas mãos,
mas finalmente ele se libertou e, pegando sua espada, abriu caminho entre as espirais e laços cinzentos até a porta interna. Ele não sabia quais horrores estavam lá dentro. O sangue do Cimério estava em alta e, como ele havia chegado tão longe e superado tantos perigos, estava determinado a ir até o fim da aventura, qualquer que fosse. E ele sentiu que a joia que procurava não estava entre as muitas espalhadas descuidadamente pela câmara reluzente. Tirando os laços que sujavam a porta interna, ele descobriu que ela, assim como a outra, não estava trancada. Ele se perguntou se os soldados lá embaixo ainda não sabiam de sua presença. Bem, ele estava bem acima de suas cabeças, e a acreditar nas histórias, eles estavam acostumados a barulhos estranhos na torre acima deles. Sons sinistros e gritos de agonia e horror. Yara estava em sua mente e ele não se sentiu muito confortável ao abrir a porta dourada. Mas ele viu apenas um lance de degraus prateados que desciam, fracamente iluminados por meios que ele não conseguia determinar. Ele desceu por eles silenciosamente, segurando sua espada. Não ouviu nenhum som e logo chegou a uma porta de marfim cravejada de pedras de sangue. Ele escutou, mas nenhum som vinha de dentro. Apenas finas nuvens de fumaça saíam preguiçosamente debaixo da porta, carregando um curioso odor exótico que o Cimério não conhecia. Abaixo dele, a escada prateada descia e desaparecia na escuridão, e nenhum som flutuava no poço sombrio. Ele tinha uma sensação sinistra de que estava sozinho em uma torre, ocupada apenas por fantasmas e mais fantasmas. Capítulo 3. Cautelosamente ele pressionou a porta de marfim e ela se abriu silenciosamente. Na soleira cintilante, Conan ficou olhando como um lobo em um ambiente estranho, pronto para lutar ou fugir no mesmo instante. Ele estava olhando para uma grande câmara com um teto dourado abobadado. As paredes eram de jade verde e o piso de marfim, parcialmente coberto por tapetes grossos. A fumaça e o exótico aroma de incenso subiam de um braseiro em um tripé dourado, e atrás dele um ídolo estava sentado em uma espécie de sofá de mármore. A imagem tinha o corpo de um homem, nu e de cor verde, mas a cabeça era de pesadelo e loucura. Grande demais para o corpo humano, ela não tinha nenhum atributo de humanidade. Conan ficou olhando para as orelhas largas e abertas, a probóscide enrolada em ambos os lados da qual havia presas brancas com bolas douradas redondas. Os olhos estavam fechados, como se estivessem dormindo. Esse, então, era o motivo do nome, a Torre do Elefante, pois a cabeça da coisa era muito parecida com a dos animais descritos pelo andarilho Shemita. Esse era o deus de Yara, onde então deveria estar a gema, se não escondida no ídolo, já que a pedra era chamada de coração de elefante. Quando Conan se aproximou com os olhos fixos no ídolo imóvel, os olhos da coisa se abriram de repente. O Cimério congelou em seu caminho. Não era uma imagem, era um ser vivo, e ele estava preso em sua câmara. O fato de ele não ter explodido instantaneamente em uma explosão de frenesi assassino é um fato que mede seu horror, que o paralisou onde estava. Um homem civilizado em sua posição teria buscado refúgio duvidoso na conclusão de que ele estava louco. Não ocorreu ao Cimério duvidar de seus sentidos. Ele sabia que estava frente a frente com um demônio do mundo ancião, e a constatação o privou de todas as suas faculdades, exceto a visão. O tronco do horror foi erguido e remexido, os olhos de Topázio o encaravam fixamente, e Conan sabia que o monstro era cego. Com esse pensamento, seus nervos congelados se descongelaram, e ele começou a recuar silenciosamente em direção à porta. Mas a criatura ouviu. O tronco sensível se esticou em sua direção, e o horror de Conan o congelou novamente quando o ser falou,
com uma voz estranha e gaguejante que nunca mudava de tom ou timbre. O cimério sabia que aquelas mandíbulas nunca foram construídas ou planejadas para a fala humana. Quem está aqui? Você veio me torturar novamente, Yara? Será que você nunca vai terminar? Oh, Yakosha, será que a agonia não tem fim? Lágrimas rolaram dos olhos sem visão, e o olhar de Conan se desviou para os membros esticados no sofá de mármore. E ele sabia que o monstro não se levantaria para atacá-lo. Ele conhecia as marcas da forca e a marca ardente da chama, e, com a alma dura que tinha, ficou atônito diante das deformidades arruinadas que sua razão lhe dizia terem sido membros tão belos quanto os seus. E de repente, todo o medo e repulso o abandonaram, sendo substituídos por uma grande pena. Conan não sabia o que era aquele monstro, mas as evidências de seu sofrimento eram tão terríveis e patéticas que o cimério sentiu uma tristeza estranha e dolorosa, não sabia por quê. Ele apenas sentiu que estava olhando para uma tragédia cósmica e se encolheu de vergonha, como se a culpa de toda uma raça estivesse sobre ele. Eu não sou Yara, disse ele. Sou apenas um ladrão. Não vou lhe fazer mal. Aproxime-se para que eu possa tocá-lo, vacilou a criatura, e Conan se aproximou sem medo, com a espada esquecida na mão. O tronco sensível saiu e tateou seu rosto e ombros, como um cego tateia, e seu toque era leve, como a mão de uma menina. Você não é da raça de demônios de Yara, suspirou a criatura. A ferocidade limpa e magra das terras devastadas marca você. Conheço seu povo desde os tempos antigos, que conheci com outro nome, há muito tempo, quando outro mundo erguia suas torres de joias para as estrelas. Há sangue em seus dedos. Uma aranha na câmara acima e um leão no jardim, murmurou Conan. Você também matou um homem nesta noite, respondeu o outro. E a morte na torre acima, eu sinto, eu sei. Sim, murmurou Conan. O príncipe de todos os ladrões jaz ali morto pela mordida de um verme. Assim e assim. A estranha voz inumana se elevou em uma espécie de canto baixo. Uma morte na taverna e uma morte no telhado. Eu sei, eu sinto. E o terceiro fará a magia que nem mesmo Yara sonha. Oh, magia da libertação. Deuses verdes de Yag. Novamente as lágrimas caíram enquanto o corpo torturado era balançado de um lado para o outro sob o domínio de várias emoções. Conan o observava, perplexo. Então as convulsões cessaram, os olhos suaves e sem visão se voltaram para o cimério e o tronco acenou. Ó homem, ouça! Disse o estranho ser. Eu sou sujo e monstruoso para você, não sou? Não responda, eu sei. Mas você me pareceria tão estranho quanto se eu o visse. Há muitos mundos além desta terra, e a vida assume muitas formas. Não sou nem Deus, nem demônio, mas carne e sangue como você. Embora a substância seja diferente em parte, e a forma seja moldada de outra maneira. Sou muito velho, ó homem dos países devastados. Há muito e muito tempo vim para este planeta com outros do meu mundo, do planeta verde Yag, que circula eternamente na periferia deste universo. Atravessamos o espaço com asas poderosas
que nos impulsionaram pelo cosmos mais rápido do que a luz, pois havíamos guerreado com os reis de Yag e fomos derrotados e banidos. Mas nunca pudemos retornar, pois na terra nossas asas murcharam em nossos ombros. Aqui ficamos separados da vida terrena. Lutamos contra as estranhas e terríveis formas de vida que então caminhavam pela terra, de modo que nos tornamos temidos e não fomos molestados nas selvas escuras do leste, onde tínhamos nossa morada. Vimos os homens crescerem a partir do macaco e construírem as cidades brilhantes de Valúzia, Camélia, Comória e suas irmãs. Nós os vimos cambalear diante das investidas dos pagãos atlantes, pictos e lemurianos. Vimos os oceanos se erguerem e engolirem Atlântida e Lemúria, as ilhas dos Pictos e as cidades brilhantes da civilização. Vimos os sobreviventes Pictos e Atlantes construírem seus impérios da Idade da Pedra e irem à ruína, presos em guerras sangrentas. Vimos os Pictos se afundarem em uma selvageria abismal e os Atlantes se tornarem simiescos novamente. Vimos novos selvagens se deslocarem para o sul em ondas conquistadoras do Círculo Ártico para construir uma nova civilização, com novos reinos chamados de Nemed, Kot, Aquilônia e suas irmãs. Vimos seu povo surgir com um novo nome das selvas dos macacos que haviam sido Atlantes. Vimos os descendentes dos lemurianos que sobreviveram ao cataclismo se erguerem novamente por meio da selvageria e cavalgarem para o oeste como hircanianos. E vimos essa raça de demônios sobreviventes da antiga civilização que existia antes do afundamento da Atlântida voltar a ter cultura e poder. Esse reino maldito de Zamora. Tudo isso nós vimos, sem ajudar nem impedir a imutável lei cósmica. E um a um nós morremos, pois nós, de Yag, não somos imortais, embora nossas vidas sejam como a vida de planetas e constelações. Por fim, só restei eu, sonhando com os velhos tempos entre os templos em ruínas de Kitai, perdido na selva, adorado como um deus por uma antiga raça de pele amarela. Depois veio Yara, versado em conhecimentos obscuros transmitidos ao longo dos dias de barbárie, desde antes de a Atlântida afundar. Primeiro ele se sentou aos meus pés e aprendeu sabedoria, mas não ficou satisfeito com o que lhe ensinei, pois era magia branca, e ele desejava conhecimentos malignos para escravizar reis e satisfazer uma ambição diabólica. Eu não lhe ensinaria nenhum dos segredos negros que eu havia adquirido, sem nenhum desejo meu ao longo das eras. Mas sua sabedoria era mais profunda do que eu imaginava. Com astúcia obtida entre os túmulos sombrios da sombria Estígia, ele me levou a divulgar um segredo que eu não pretendia revelar. E, voltando meu próprio poder contra mim, ele me escravizou. Ah, deuses de Yag, minha taça tem sido amarga desde aquela hora.
Ele me trouxe das selvas perdidas de Kitai, onde os macacos cinzentos dançavam ao som das flautas dos sacerdotes amarelos. E oferendas de frutas e vinho se amontoavam em meus altares quebrados. Eu não era mais um deus para os amáveis povos da selva. Eu era escravo de um demônio em forma humana. Novamente as lágrimas saltaram dos olhos que não viam. Ele me prendeu nesta torre, que sob seu comando construí para ele em uma única noite. Ele me dominou pelo fogo e pela força, e por estranhas torturas sobrenaturais que você não entenderia. Em agonia, há muito tempo eu teria tirado minha própria vida, se pudesse. Mas ele me manteve vivo, mutilado, cego e quebrado, para cumprir suas ordens imundas. E por 300 anos tenho cumprido suas ordens deste sofá de mármore. Enegrecido minha alma com pecados cósmicos e manchando minha sabedoria com crimes, porque não tive outra escolha. No entanto, nem todos os meus segredos antigos foram arrancados de mim. E meu último presente será a feitiçaria do sangue e da joia. Pois sinto que o fim dos tempos se aproxima. Você é a mão do destino. Eu lhe peço, pegue a joia que encontrará no altar. Conan voltou-se para o altar de ouro e marfim indicado e pegou uma grande joia redonda, clara como cristal carmesim, e soube que era o coração do elefante. Agora a grande magia, a poderosa magia, como a Terra nunca viu antes e não verá novamente por 1 milhão de milhões de milênios. Com meu sangue vital eu a conjuro. Com sangue nascido no peito verde de Iag, sonhando distante na grande vastidão azul do espaço. Pegue sua espada, homem, e corte meu coração. Depois, aperte-o para que o sangue flua sobre a pedra vermelha. Depois, desça essas escadas e entre na câmara de ébano, onde Iara está sentado, envolto em sonhos de lótus do mal. Diga seu nome e ele despertará. Então coloque esta gema diante dele e diga: Iag Kosha lhe dá um último presente e um último encantamento. Então saia rapidamente da torre. Não tema, seu caminho ficará livre. A vida do homem não é a vida de Iag, nem a morte humana é a morte de Iag. Deixe-me livre dessa gaiola de carne cega e quebrada, e eu voltarei a ser o Yoga de Iag, coroado pela manhã e brilhante, com asas para voar, pés para dançar, olhos para ver e mãos para quebrar. Incerto, Conan se aproximou e Iag Kosha, ou Yoga, como se sentisse sua incerteza, indicou onde ele deveria atacar. Conan cerrou os dentes e cravou a espada profundamente. O sangue jorrou sobre a lâmina e sua mão, e o monstro começou a ter convulsões. Depois ficou imóvel. Certo de que a vida havia se esvaído, pelo menos a vida como ele a entendia, Conan começou a trabalhar em sua tarefa terrível e rapidamente trouxe à tona algo que ele achava ser o coração do estranho ser. Embora fosse curiosamente diferente de qualquer outro que ele já tivesse visto. Segurando o órgão ainda pulsante sobre a joia em chamas, ele o pressionou com as duas mãos e uma chuva de sangue caiu sobre a pedra. Para sua surpresa, o sangue não escorreu,
mas ficou impregnado na joia, como a água é absorvida por uma esponja. Segurando a joia com cuidado, ele saiu da câmara fantástica e se deparou com os degraus de prata. Ele não olhou para trás. Instintivamente, sentiu que algum tipo de transmutação estava ocorrendo no corpo sobre o sofá de mármore, e, além disso, sentiu que era de um tipo que não poderia ser testemunhado por olhos humanos. Ele fechou a porta de marfim atrás de si e, sem hesitar, desceu os degraus de prata. Não lhe ocorreu ignorar as instruções que lhe foram dadas. Ele parou em uma porta de ébano, no centro da qual havia uma caveira de prata sorridente, e a abriu. Ele olhou para uma câmara de ébano e azeviche, e viu em um sofá de seda preta uma forma alta e esguia, reclinada. Yara, o sacerdote e feiticeiro, estava deitado diante dele, com os olhos abertos e dilatados pela fumaça da lótus amarela, olhando para longe, como se estivesse fixo em golfos e abismos noturnos além do alcance humano. Yara, disse Conan como um juiz pronunciando a condenação. Desperte! Os olhos se acenderam instantaneamente e se tornaram frios e cruéis como os de um abutre. A forma alta e vestida de seda se ergueu acima do cimério. Cão! Seu sibilo era como a voz de uma cobra. O que você está fazendo aqui? Conan colocou a joia sobre a grande mesa de ébano. Aquele que enviou essa joia me pediu para dizer: e a Coxa dá um último presente e um último encantamento. Yara recuou. Seu rosto moreno ficou cinza. A joia não era mais cristalina. Suas profundezas sombrias pulsavam e latejavam, e curiosas ondas de fumaça, de cores variáveis, passavam por sua superfície lisa. Como se estivesse sendo atraído hipnoticamente, Yara se curvou sobre a mesa e segurou a joia com as mãos, olhando fixamente para suas profundezas sombrias, como se ela fosse um imã que atraísse a alma trêmula de seu corpo. Enquanto olhava, Conan pensou que seus olhos deviam estar lhe pregando peças, pois, quando Yara se levantou do sofá, o sacerdote parecia gigantescamente alto, mas agora ele via que a cabeça de Yara mal chegava ao seu ombro. Ele piscou, confuso, e pela primeira vez naquela noite duvidou de seus próprios sentidos. Então, com um choque, percebeu que o sacerdote estava diminuindo de estatura, estava ficando menor diante de seu próprio olhar. Com um sentimento de distanciamento, ele observava, como um homem assiste a uma peça de teatro. Imerso em um sentimento de irrealidade avassaladora, o cimério não tinha mais certeza de sua própria identidade. Ele só sabia que estava olhando para as evidências externas do jogo invisível de vastas forças externas, além de sua compreensão. Agora, Yara não era maior do que uma criança. Agora, como um bebê, ele se esparramava sobre a mesa, ainda segurando a joia. E de repente, o feiticeiro percebeu seu destino e se levantou, liberando a joia. Mas ele continuava diminuindo, e Conan viu uma figura minúscula de um porquinho correndo loucamente sobre o tampo da mesa de ébano, agitando braços minúsculos e gritando com uma voz que parecia o guincho de um inseto. Agora ele havia se encolhido até que a grande joia se erguesse acima dele como uma colina, e Conan o viu cobrir os olhos com as mãos, como se quisesse protegê-los do brilho, enquanto cambaleava como um louco. Conan sentiu que alguma força magnética invisível estava puxando Yara para a gema. 3 vezes ele correu loucamente ao redor dela, em um círculo estreito. 3 vezes ele se esforçou para se virar e correr para fora da mesa. Então, com um grito que ecoou fracamente nos ouvidos do observador, o sacerdote ergueu os braços e correu direto para o globo em chamas. Curvando-se para perto, Conan viu Yara escalar a superfície lisa e curva de uma forma impossível, como um homem subindo uma montanha de vidro.
Agora o sacerdote estava no topo, ainda com os braços balançando, invocando nomes horríveis que só os deuses conhecem. E de repente ele afundou no coração da joia, como um homem afunda no mar. E Conan viu as ondas de fumaça se fecharem sobre sua cabeça. Agora ele o via no coração carmesim da joia, mais uma vez cristalino, como um homem vê uma cena distante, minúscula com a grande distância. E no coração apareceu uma figura alada, verde e brilhante, com o corpo de um homem e a cabeça de um elefante, não mais cego ou aleijado. Yara ergueu os braços e fugiu, como foge um louco, e em seu encalço veio o Vingador. Então, como o estouro de uma bolha, a grande joia desapareceu em uma explosão de arco-íris de brilhos iridescentes, e o tampo da mesa de ébano ficou nu e abandonado. Tão nu, Conan sabia de alguma forma, quanto o sofá de mármore na câmara acima, onde jazia o corpo daquele estranho ser transcósmico chamado Yagosha e Yoga. O cimério se virou e fugiu da câmara, descendo as escadas de prata. Ele estava tão confuso que não lhe ocorreu escapar da torre pelo caminho pelo qual havia entrado. Ele correu pelo sinuoso e sombrio poço de prata e chegou a uma grande câmara ao pé da escada reluzente. Ali ele parou por um instante. Havia entrado no quarto dos soldados. Ele viu o brilho de seus corceletes de prata, o brilho de seus punhos de espada com joias. Eles estavam sentados, caídos na mesa do banquete, com suas plumas escuras balançando sombriamente acima de suas cabeças caídas com capacetes. Estavam deitados entre seus dados e taças caídas no chão de lápis lazuli, manchado de vinho. E ele sabia que eles estavam mortos. A promessa havia sido feita, a palavra cumprida. Conan não sabia se a feitiçaria, a magia ou a sombra de grandes asas verdes havia acalmado a folia, mas seu caminho estava livre. E uma porta prateada estava aberta, emoldurada pela brancura do amanhecer. O cimério entrou nos jardins verdejantes e quando o vento do amanhecer soprou sobre ele com a fragrância fresca das plantas luxuriantes, ele se sobressaltou como um homem que acorda de um sonho. Voltou-se para trás, incerto, para olhar a torre enigmática que acabara de deixar. Será que ele estava enfeitiçado e encantado? Teria sonhado com tudo o que parecia ter acontecido? Enquanto olhava, ele viu a torre reluzente balançar contra o amanhecer carmesim, sua borda cravejada de joias brilhando na luz crescente, e se espatifar em fragmentos brilhantes. Bem, amigos, espero que tenham gostado. Temos aqui na página final da postagem umas sugestões de novos contos do Círculo Lovecraft, do Mito Cthulhu, e também os grandes clássicos do horror já narrados aqui no canal. E caso vocês tenham gostado muito, considerem a hipótese de ajudar o desenvolvimento do projeto aqui do canal, entrando para membros. Um abraço, até mais.